Daniel 8. A visão do carneiro e do bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi nesta visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, quando um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Então o bode o lançou por terra e o pisou. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército do céu. Alguns do exército e das estrelas, lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército foi entregue a ele com o sacrifício contínuo, por causa da transgressão. Ele lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Os 2300 dias. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Gabriel interpreta a visão. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava. Então, vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Porém o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores
se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá assombrosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse.